Leiamos juntos nessa noite de sábado, Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11, leiamos juntos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo, virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Glória a Deus. Olha, tem uma coisa para quem tem Jesus. Para quem tem Jesus, é a obrigação de nunca murmurar de nada. Sempre dar graças por tudo. Isso é a obrigação de quem tem Jesus. Quem não tem Jesus, deixa murmurar, porque a murmuração é o idioma do inferno, e ações de graças é o idioma do reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus falam fluentemente o idioma do reino de Deus, em tudo e por tudo, dando graças ao Senhor. Glória a Deus. Lá na antiga aliança, antes de Jesus, existia uma modalidade de oração que era a oração de lamentação, em que o povo de Deus podia, naquela época, antes de Cristo, se lamentar por alguma coisa. Hoje, depois que nós recebemos Jesus, quem tem Jesus não tem absolutamente nada para se lamentar. Só temos razões para dar graças.
porque mesmo quando coisas ruins nos acontecem, sabemos que o nosso Deus está conosco, fazendo com que cada uma dessas coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Se Deus faz com que coisas ruins cooperem para o nosso bem, então até por elas nós temos que dar graças e nunca murmurar. O povo que murmurou no deserto, morreu no deserto. O céu é para o povo que vai dar graças a Deus agora e por toda a eternidade. Dentro do capítulo 11 de Oséias, nós vamos meditar hoje nesse tema, e repita comigo: más inclinações. Aleluia. Todos os seres humanos, sem exceção, todos os seres humanos, sejam pessoas de Deus ou pessoas que não são de Deus, isso aqui não faz diferença entre quem tem Deus e quem não tem Deus. Todos, quem tem Deus ou quem não tem Deus, tem más inclinações. Tem más inclinações. Só que quem não tem Deus, não acha, na maioria das vezes, que as suas inclinações são más. Eles acham isso normal. E nós que temos Deus, e que desde o princípio da nossa conversão, fomos convencidos de pecado pelo Espírito Santo, nós reconhecemos nossas más inclinações, e é por isso que entendemos pela Escritura que a maneira de tratar essas más inclinações é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós temos que nos santificar das nossas más inclinações. Tá? Não criem falsas ilusões religiosas, por exemplo, de que eu sou pastor, né? E como pastor eu não tenho más inclinações. Mentira, eu tenho más inclinações. Como cada um de vocês tem más inclinações, e eu tenho que me santificar como cada um de vocês tem que se santificar. Isso é para todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora, gente corajosa vai vencer as más inclinações em Cristo Jesus. Gente covarde vai se acovardar e ceder às suas más inclinações por amor à sua carne e vai para a condenação. Simples assim. Agora, isso é uma realidade de todos. Todos têm más inclinações, e nós que somos de Deus, sabemos que essas más inclinações existem para serem tratadas. E o tratamento que damos a elas se chama cruz. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vamos ver esse texto, vamos entender um pouco mais sobre esse tema dentro de Oséias capítulo 11. O capítulo 11 de Oséias que nós lemos hoje, ele inicia a terceira parte. Esse livro tem 3 partes importantes. Sábado passado nós terminamos a segunda parte, então foram 2 partes. A terceira e última parte, são esses 3 capítulos, 11, 12 e 13. Depois ainda tem o capítulo 14, que é uma conclusão do livro todo. Mas a terceira parte,
capítulos 11, 12 e 13. E o título dessa terceira parte é esse aqui, repita depois de mim: Afastados de Deus. É uma triste realidade quando o próprio povo de Deus está afastado de Deus. Esse título aqui não se refere a outros povos, a outras pessoas. Esse título aqui se refere ao próprio povo de Deus, quando o próprio povo de Deus está afastado de Deus. Isso é lamentável. Não podemos mais lamentar, mas isso é lamentável, que o próprio povo de Deus, que não tinha razão nenhuma para se afastar de Deus, porque Deus é maravilhoso, estar perto de Deus, estar próximos a Deus é maravilhoso, estar de bem com Deus é maravilhoso, estar em paz com Deus é algo maravilhoso. Amanhã pela manhã vamos falar sobre o que significa isso, estar em paz com Deus, algo maravilhoso. Vamos ver no versículo de amanhã do Salmo 119. Não tem razão para nos afastar de Deus, porque não tem nesse mundo nada e ninguém melhor do que Ele. Nada e ninguém é melhor do que Deus. Não há razão para nos afastarmos de Deus, mas as más inclinações nos puxam para nos afastar de Deus. Quem ceder a elas vai se afastar, e as consequências serão sofridas por esse afastamento. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles se afastaram de Deus. Depois de tudo que Deus fez, não existe povo na terra para quem Deus fez maiores milagres e maiores manifestações visíveis do seu poder do que para o povo de Israel, e eles se afastaram de Deus. Se afastaram, eles já se afastavam de Deus antes de Jesus vir. E depois que Jesus veio, na primeira vinda de Jesus gastou 3 anos e meio, os 3 últimos anos e meio da sua vida, pregando na nação de Israel. Jesus não foi a outras nações, Jesus pregou a nação de Israel, pregou o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Pregou o Evangelho na nação de Israel. Diante da nação de Israel, Jesus fez tremendos milagres como nenhum outro ministro ou servo de Deus fez na terra. Israel foi o palco do ministro de Deus mais santo da história, o próprio Filho de Deus. Andou em todas as cidades de Israel, pregando o Evangelho do reino, curando enfermidades, curando enfermos, expulsando demônios, operando milagres, até multiplicando alimentos. E mesmo assim, eles o repudiaram, eles o odiaram, eles o execraram, eles o condenaram, eles o crucificaram. A maior tragédia da história da humanidade foi feita por Israel contra o Santo Filho de Deus. Não há tragédia maior do que essa. Porque mesmo que em uma determinada tragédia morra 5.000 pessoas de uma vez, essas 5.000 pessoas são todas pecadoras e dignas de morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não merecia esse salário.
Jesus, o único homem que pisou aqui como homem, que não merecia esse salário. Mas foi impetrada sobre ele a pior de todas as penas de mortes que já existiram na história, que é a morte de cruz. E impetrada a eles, a Jesus, pelos judeus, pelos israelenses. Israelenses que estão em guerra hoje, mas que não atinam que além de ter crucificado o Filho de Deus, eles estão já no 3º milênio de total negação de Cristo. Judeu é contra Cristo. Israel é contra Cristo. É contra o Evangelho. A religião judaica é uma religião anticristã. E é daí que vai surgir o anticristo na grande tribulação. Israel não é povo de Deus. Israel não é terra santa. Israel é a pior terra, a pior nação da terra. Por quê? Porque dentre todas as nações da terra, foi a única nação preparada por Deus durante milênios, enviando profetas, enviando a sua palavra, enviando os 39 livros da Bíblia, a maioria dos livros da Bíblia, 39 livros de revelação de Deus, para preparar esse povo para receberem Jesus. E quando Jesus veio, eles não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Israel não é inocente diante de Deus. Israel tem altas contas a prestar com Deus. Porque tinham tudo para ser o povo mais próximos de Deus, e se tornaram o povo mais afastado de Deus. E isso desde antes de Cristo, e piorou com a vinda de Cristo. A situação espiritual de Israel é degradante. O diabo domina lá. Não é o Senhor. Afastados de Deus. Essa parte muito forte aqui de Oséias, de 11 a 13, está dividida assim, ó. Do capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 1, tem o título, diga, Efraim. E esse mesmo título aí, Efraim, do capítulo 12, versículo 7, embaixo ali, ó, ao 13, 16, terminando 3, diga de novo, Efraim. E no meio tem um pequeno texto, capítulo 12, do versículo 2 ao 6, que o título é, diga, Judá. Esses dois personagens, Efraim e Judá, foram os representantes dos dois reinos, que se tornou Israel um reino dividido em dois reinos. O que era para ser um reino, foi dividido em dois reinos. O reino do norte, ele ficou sendo chamado de Efraim. Efraim foi a tribo principal das 10 tribos do reino do norte. E a tribo de Judá, a principal das 3 tribos do reino do sul. Israel teve 13 tribos, não 12. 13 tribos, porque a tribo de José se transformou em 2 tribos, com o nome dos seus 2 filhos. Efraim era um deles, e Manassés o outro, tá? E a tribo de Efraim ganhou tanta atenção, tanta importância
entre as 10 tribos do norte, que o reino do norte passou a ser chamado de Efraim. Portanto, quando está falando aqui de Efraim, não está falando da pessoa do Efraim, filho de José, está falando de todo o reino do norte, as 10 tribos do norte. E quando fala de Judá, não está falando do homem Judá, filho de Jacó, está falando das 3 tribos do sul de Israel. Ok? Então, a primeira parte aqui, então, do 11:1 até o 12:1, né, fala do Efraim. Depois eu vou terminar de novo falando do Efraim, que é o reino do norte. Essa primeira parte aqui que fala do Efraim está dividida assim, ó. Versículos capítulo 11, de 1 a 6, diga: ensinado. Deus ensinou a eles a sua palavra. Deus enviou a eles a sua palavra. Deus disse que eu ensinei, olha o versículo 3. Eu ensinei a andar a Efraim, eu tomei ele em meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Não deram valor ao que eu estava fazendo com eles. E por isso então, 11:7 até o 12:1, diga: desviado. Efraim desviado. Efraim aqui representa crentes ensinados na palavra, mas desviados da palavra. Crentes ensinados na palavra, mas desviados da palavra. A maioria do povo da antiga aliança foi ensinado na palavra e desviado da palavra. Só uma minoria é salva, chamada de remanescente fiel, dito pelo profeta Isaías. Deus falou através do profeta Isaías, e o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 9, versículo 27, citando o profeta Isaías, quando Deus disse: ainda que o número dos filhos dos descendentes de Abraão sejam numerosos como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. O remanescente é o mesmo que Jesus chamou de poucos escolhidos. Ainda que os crentes sejam muitos, essa multidão de crentes aí não vai ser salva não, irmãos. Não tenham ilusões. Só o remanescente será salvo. Como a antiga aliança teve um remanescente, a nova aliança também tem um remanescente, citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 11:5. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A graça salva, mas ela só salva os eleitos, os poucos escolhidos. Jesus disse em Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Só os poucos escolhidos são salvos. E o nome técnico bíblico para esses poucos escolhidos é remanescente. O remanescente fiel. Aqueles que aprendem a palavra e não se desviam. A maioria, que são os muito chamados, aprendem a palavra, mas mesmo assim se desviam. Se desviam porque, ao invés de obedecer a Deus, eles preferem obedecer às suas más inclinações. E é por isso que de todo esse capítulo 11 aqui, o Espírito de Deus me deu o versículo 7, aonde Deus disse assim, ó: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz.
Leiam vocês agora, bem forte. Muito bem. Eu sublinhei aqui nesse versículo, né? Essa realidade que Deus falou. O meu povo é, repita depois de mim agora, inclinado a desviar-se de mim. Deus está dizendo que o próprio povo dele, imagine os outros que não são povo de Deus. Se o próprio povo de Deus, povo que tem experiência com Deus, povo que teve conhecimento de Deus, povo que já recebeu, uns mais, outros menos, mas todos já receberam ensinamento de Deus, e mesmo assim esse é um povo inclinado a se desviar de Deus. O que significa isso aqui? Concitado a dirigir-se acima. Que sabe o que significa isso? Que a alma humana, ela não se eleva, ela se abaixa. A alma humana não é inclinada a buscar as coisas de cima, as coisas do alto. Ela é inclinada às coisas da terra. Por isso, se é concitado, ou seja, movido a buscar as coisas do alto, não buscam. As pessoas não são animadas a buscar as coisas do alto, mas as da terra, opa, vamos agora, vamos agora, vamos agora. As coisas do alto não buscam. Vamos fazer um churrasco? Vamos, oba, eba. Vamos fazer uma pamonhada? Vamos. Vamos buscar as coisas do alto? Não tem o mesmo prazer. Isso é a alma humana. A alma humana não é inclinada para Deus, ela é desinclinada para Deus. Ela é inclinada para se afastar de Deus, é inclinada a se desviar de Deus. Por isso eu preparei aqui alguns slides. O primeiro diz o seguinte, repitam depois de mim: tendência natural da alma humana a afastar-se de Deus. Repita. Quando você vê alguém buscando a Deus de todo o coração, isso não é natural, isso é sobrenatural. Tem uma força sobrenatural agindo nessa pessoa. Porque a força natural dela não é buscar a Deus, não é se aproximar de Deus. A força natural dela é se afastar de Deus. Essa é a tendência natural da alma humana, afastar-se de Deus. Este é um dos prejuízos terríveis que o pecado causou nas almas humanas, de todos os homens, crentes ou descrentes, os que têm Deus e os que não têm Deus. A alma humana é se afastar de Deus. No livro dos Salmos, nós lemos salmistas orando assim, obrigando a sua alma a bendizer a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por que ele está mandando a alma dele bendizer o Senhor? Porque essa alma não quer bendizer o Senhor. Louva minha alma ao Senhor. Por que ele está mandando a alma dele louvar o Senhor? Porque ela não quer louvar o Senhor. Aí o salmista diz assim: olha, Senhor, eu elevo a minha alma a Ti. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Pensa que isso aqui, a música é bonitinha, mas pensa que isso aqui é uma coisa que ele faz assim, naturalmente, não é? É com poder sobrenatural que a gente eleva a nossa alma para Deus, porque o nosso próprio poder não quer elevar. A alma tem a tendência para baixo por causa do pecado e não para cima.
Por isso, dos Salmos 42 e 43, o salmista fala com a sua própria alma: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha o que o salmista pergunta 3 vezes ali nos Salmos 42 e 43, que na verdade é um salmo só. Por que estás abatida, ó minha alma? Quem tem Deus não tem razão nenhuma para estar abatido. E por que ainda assim a alma se abate? Porque a tendência natural dela é para baixo e não para cima. Para cima nós temos que elevá-la, elevá-la a Deus. O homem carnal é aquele que é dominado pela sua alma e vive fazendo o que a sua alma quer, e vai acabar no inferno. Como diz popularmente no mundo aí, é aquele que segue o seu coração. O que o seu coração quer, o que o seu coração está pedindo, o seu coração está pedindo para você dar um abraço em Satanás. É para lá que o seu coração vai te levar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. O homem espiritual, ele não faz a vontade da sua alma, ele obriga a sua alma a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. O homem de Deus obriga a sua alma a fazer a vontade de Deus. O homem de Deus domina sobre a sua alma. Salmo 131, Davi disse ao Senhor: Senhor, sabe o que eu fiz com a minha alma? Eu fiz ela calar e sossegar. Fiz calar e sossegar a minha alma dentro de mim. O homem de Deus é assim. O homem de Deus comanda sobre a sua alma. Quem não é de Deus, deixa a alma comandar. Aí, amados, ó, ladeira abaixo. Deixou a alma comandar, ladeira abaixo. De mal a pior. Não somos devedores à alma. Paulo escreveu usando a palavra carne em Romanos 8. Não somos devedores à carne. Porque se andais segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Gálatas 5, quem praticar as obras da carne, não herda o reino de Deus. Filhos de Deus têm que produzir o fruto do Espírito, e não as obras da carne. Os que praticam as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. A palavra é bem clara. A tendência natural humana é afastar-se de Deus, tá? Porque a tendência natural humana é uma alma lotada de más inclinações. Agora vamos aprender isso aqui, ó. Sejam quais forem as más inclinações da alma, elas estão agrupadas em 3. Repita depois de mim. Tendência manifestada na tríplice concupiscência. Aonde está a tríplice concupiscência? 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Filhinhos, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neles. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, mundo
mundo ali é um mundo antropológico, é o mundo dos homens decaídos, dos homens em pecado. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. E na santificação, nós temos que, a nossa pior luta não é contra o diabo, não é contra os demônios, a nossa pior luta é contra a nossa própria carne, a nossa própria alma. Essa é a nossa pior luta. Essa é a luta contra o pecado. Hebreus 12:4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E a luta contra o pecado é a luta contra essa tríplice concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todos os pecados dos homens e todas as más inclinações da alma, cada uma delas fazem parte de um desses 3 grupos. Tem tipo de más inclinações que fazem parte da concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra difícil, né? Mas é uma palavra que significa má inclinação. Concupiscência significa isso, má inclinação. Tem más inclinações que fazem parte do grupo da concupiscência da carne. Tem más inclinações que fazem parte do grupo da concupiscência dos olhos. E tem más inclinações que fazem parte do grupo da soberba da vida. Todas as más inclinações estão agrupadas na tríplice concupiscência. Agora continuando aqui, o próximo slide, ó. Tríplice concupiscência representada na tríplice tentação. Repita. Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus no deserto. Como Satanás se aproximou para tentar o homem Jesus, né? Ele não foi tentar a natureza divina de Jesus, porque Deus está acima de toda tentação. Mas ele foi tentar a natureza humana de Jesus, Jesus como homem. E você pode notar que em ambos os textos, o diabo realizou sobre Jesus 3 tentações. 3 tentações. Por isso, uma tríplice tentação representando a tríplice concupiscência. Quando o diabo tentou Jesus para transformar uma pedras em pães, porque Jesus estava com fome, ali Jesus foi tentado na concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver também com a comida, porque ela provoca prazer. Existe o pecado da gula, o comer, tá? E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E não caiu nessa tentação. Aí o diabo pegou Jesus, olha, o diabo arrebatou Jesus lá do deserto e colocou ele no pináculo, lá em cima, no ponto mais alto do templo de Jerusalém, que não tinha sido ainda destruído, o templo dos judeus. E o diabo disse para ele: olha, se tu és o filho de Deus, pula daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Essa concupiscência aí é a soberba da vida. Deus resiste os soberbos, dá graça aos humildes.
Existem vários tipos de soberbas, mas a pior de todas as soberbas é a soberba espiritual ou soberba religiosa. Por isso ele levou Jesus no ponto religioso central dos judeus, que era o templo. Se você pular daqui, os judeus todos vão crer em você. Se você pular daqui, não acontecer nada com você, os judeus vão acreditar que você é o Filho de Deus. Pula daí, mostra para eles quem você é. Está vendo a soberba? Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E não caiu nessa tentação. Aí o diabo arrebatou Jesus dali para o monte mais alto. Não se sabe qual foi esse monte, mas arrebatou para um monte mais alto, e em um relance, ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra, para Jesus ver, concupiscência dos olhos. Ele mostrou para Jesus ver todos os reinos da terra e a glória desses reinos. A glória dos reinos são os tesouros das nações, as riquezas das nações, as riquezas do mundo. E o diabo, na sua petulância, diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse, arreda, Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. As 3 concupiscências fazem parte das 3 tentações que Jesus não caiu. Jesus não caiu. Mas Eva caiu. Em Gênesis 3, Eva caiu. Por que a Eva caiu? Próximo slide, ó. A tríplice concupiscência e tentação, referente à triplicidade da alma. Repita aí, palavra difícil, vai repetindo aí. As 3 concupiscências, a tríplice concupiscência, que são os elementos que o Satanás usa nas 3 tentações a Cristo, elas se referem às 3 partes da nossa alma. A alma humana, ela é formada de mente, emoções e vontade. Alma humana, mente, emoções e vontade. A mente é onde acontece. Não vou começar pela mente, não vou começar de uma ordem mais lógica. Eu vou começar pelas emoções. As emoções da alma, os sentimentos da alma, eles representam a concupiscência da carne. A concupiscência da carne. Tá? A concupiscência da carne se manifesta em forma de emoções. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo no que os homens sentem. Por isso que o diabo manipula as pessoas emocionalmente. Muita música, muita diversão, muita coisa para mexer com as emoções das pessoas, porque aí mexe na concupiscência da carne. E uma das fortíssimas emoções que existe é a emoção ligada ao prazer sexual. Então o diabo deita e rola em cima desse tipo de emoções, mantendo os homens escravos do pecado na concupiscência da carne. A vontade representa a concupiscência dos olhos. Porque desde criança, que as pessoas vêm ao mundo já em pecado, o que elas veem, elas querem. O que elas veem, elas querem.
Eu tive loja de brinquedo. Eu vi centenas de crianças fazendo birra porque viu um brinquedo. Eu quero. Eu vi criança até apanhando na loja dos pais que não tinha dinheiro para comprar o brinquedo. Porque eu quero. Isso não muda quando cresce, não. Isso piora quando cresce. Porque isso é a concupiscência dos olhos. O que vê, quer. Aquilo que eu estou vendo, eu quero. Por isso que o mundo é a vitrine do inferno, atraindo os fregueses, atraindo os clientes, para desejarem, para quererem as coisas do mundo. É a vontade. E a mente está ligada à soberba da vida. Por quê? As pessoas usam a mente para justificar seus sentimentos e seus desejos e suas vontades e os seus pecados. Não, mas eu acho, eu penso. É a mente. A mente é que acha, a mente é que pensa. Acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o pastor Edivaldo é muito exagerado, é muito radical. O pastor Edivaldo não é radical, não, mas o evangelho é que é radical. Jesus é que é radical. E a sua condenação também vai ser radical. Aí você vai ver radicalismo de verdade. Eu conheço um número grande de pessoas que não põem o pé aqui, sabe por quê? Porque eu não aprovo bebida alcoólica. Porque de acordo com a Escritura Sagrada, bebida alcoólica é pecado. E de acordo com a Escritura Sagrada, crente não bebe. Quando Jesus me converteu, eu era um alcoólatra. E desde então não fui nunca mais. E não sou nunca mais. Por isso eu tenho autoridade para dizer isso. Mas deixa, não vou não. Porque lá o pastor Edivaldo é muito radical, não pode nem beber um vinhozinho. Não pode nem beber nada. Uma pessoa convidou o irmão dela para vir aqui, ele já tinha passado por aqui uma vez. Falou, não, eu estou na outra igreja agora, porque lá pelo menos eu posso continuar bebendo meu uisquinho. Entenderam? E aí, eles se auto-justificam, que não tem nenhum problema, não tem nada a ver. Sabe o que é essa auto-justificação? É a soberba da vida. Por isso Deus resiste os soberbos, dá graça aos humildes. Olha o que aconteceu com a alma da Eva. A alma da Eva. O diabo abordou Eva primeiro pela mente, argumentando. Argumentação é coisa mental. Argumentando com ela que o que Deus falou para eles não é bem assim, não. Eles não vão morrer, não. Se comer desse fruto aí, você não vai morrer, não. Pelo contrário, vai fazer muito bem para você e para o seu marido. É mesmo? O diabo falou aqui lá no ouvido de Eva, a audição. A audição é um dos 5 sentidos, tá? Diz que a mulher tem um 6º sentido. Eu não acredito nisso não, senão Eva teria um 6º sentido. E diria assim, eu estou com o meu 6º sentido aqui, você não vai me enganar, não. Isso é mentira. São 5 sentidos. O primeiro sentido, a audição. O diabo falou, e o que o diabo falou foi argumentando aqui na cabeça dela, na mente, de que valia a pena ela comer do fruto da árvore proibida. Aí diz o texto que Eva, vendo o fruto, ela já ouviu o diabo. Aí vendo o fruto, ela viu com os seus olhos, concupiscência dos olhos. Ela viu com os seus olhos. A visão é outro sentido da alma.
Aí ela fez o quê? Tomou o fruto, ela pegou com a sua mão. Quando ela pegou o fruto, o tato, ela sentiu a textura do fruto. O tato é um dos 5 sentidos da alma, o tato. E aí ela comeu, ela sentiu na sua carne, ela sentiu concupiscência da carne, ela sentiu o sabor, porque o paladar é um dos 5 sentidos. Implicitamente só não aparece aí o olfato, não fala qual era o cheiro, mas se tinha algum cheiro ela sentiu. Olha só como o diabo enganou a mulher na triplicidade da sua alma, acionando nela a soberba da vida na mente, a concupiscência dos olhos ao ver o fruto, e a concupiscência da carne ao tomar e comer o fruto. E isso contaminou ali na origem toda a humanidade. Entenderam bem isso nessa noite, irmãos? Isso aqui é para você chegar em casa, está gravado aqui, para você chegar e ouvir de novo. Pelo amor de Deus, ouça de novo. Ouça quantas vezes for necessário. Ouça, escreva, digite, faça alguma coisa, faça um cartaz, coloca lá no seu banheiro, no seu quarto, na sua sala, na sua garagem, no seu carro. Cola aqui na sua camisa. Aprenda isso, porque se você não lutar contra essas 3 concupiscências, elas representam o garfo de Satanás de 3 pontas, te tirando de Deus e te levando, te arrastando para o inferno junto com ele. Jesus não nos salvou para nós perdermos para a carne. Jesus nos salvou para nós vencermos a carne. Agora o último tópico é esse aí, ó. A alma humana só se aproxima de Deus por ação do próprio Deus. Repita. Filipenses 2:13. Deus é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. É isso que Deus faz com os seus poucos escolhidos. E por isso que os muitos chamados não conseguem. Deus não opera isso neles. E sem mim nada podeis fazer. Isso é uma doutrina que vem desde o Antigo Testamento, porque no livro dos Salmos está escrito assim, ó, Salmo 65:4. Bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Repita. O salmista orando a Deus, bem-aventurado, eu já tirei o bem-aventurado ali que está errado e coloquei a palavra certa. Bendito ou abençoado, sabe quem é abençoado, quem é bendito? É aquele a quem Deus, o próprio Deus escolhe e o próprio Deus aproxima dele. Esse vai vencer a concupiscência da carne, vai vencer a concupiscência dos olhos e vai vencer a soberba da vida.